Queridos, graça e paz. Podeis sentar, queridos. Irmãos, é uma alegria imensa poder, nessa manhã de domingo, estar com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Trago um abraço da igreja aqui bem pertinho dos irmãos, a igreja presbiteriana de Bom Conselho, do qual nós temos ali um casal, o irmão Álvaro, o irmão Cida, e agora Ronaldo também, que está morando lá e será recebido também como membro de nossa igreja. Trago um abraço aos irmãos lá do alto da serra, né? Subiu a serra aqui das Pias, chega em Bom Conselho, eu trago um abraço daquela amada igreja para esta querida igreja. Eu agradeço desde já o convite ao conselho da igreja, ao pastor Paulo, que foi contemporâneo no período de seminário. Ele estava mais à frente no curso, e onde tive o privilégio de conviver um pouco com ele. Ele formou primeiro que eu, mas louvado seja Deus por pastor, por esta igreja. É uma alegria estar com vocês nesta manhã. Está comigo minha esposa, a Gesiane, ali atrás, a minha mais nova caçulinha Helena, e aqui nos braços da irmã Cida, a mais velha Esther. São as duas heranças que Deus nos confiou. Vamos abrir nesse instante, queridos, a nossa Bíblia, lá no livro de Salmos 128. Livro de Salmos, Salmo 128. Salmo de número 128. Vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor. Salmo 128, do verso 1 ao verso de número 6. Todos encontraram? Leiamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça e vamos mais uma vez rogar ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos nesse dia que é teu, reunidos para prestarmos a adoração que te é devida em comunidade, em santa assembleia reunida para a ti entregarmos a adoração e o louvor. Mas nesse instante, ó Pai, que nós ofertamos a ti nossa adoração, nós também pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração por intermédio da palavra. Que o Senhor use-me, apesar das minhas muitas debilidades e falhas, mas que a tua graça, que o teu poder, que a tua unção possa nesta manhã, através do teu Santo Espírito, falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos e pedimos isso. Amém e amém. Esse mês de maio, como é conhecido dos irmãos, em nossa igreja presbiteriana, normalmente nós lembramos comumente sobre a família, e assim chamamos de o mês da família. E é comum nós encontrarmos muitas pessoas, ainda hoje, vivendo neste dilema de uma família feliz ou do que seria um lar que de fato seja feliz. Embora seja comum nós encontrarmos algumas plaquinhas na entrada de algumas casas com o tema assim, lar, doce lar, essa não é a realidade experimentada por muitos, até mesmo dentro da igreja, onde muitos cristãos não desfrutam dessa verdadeira felicidade no lar. É bem verdade, queridos irmãos, que muitos, mesmo vivendo no auge do sucesso financeiro, do sucesso social, vivem um verdadeiro fracasso e falência na sua família. Eis a razão pela qual cresce assustadoramente o número de divórcios em nosso país. Eis a razão pela qual os valores da família estão cada dia mais sendo invertidos, de modo que nós hoje vivemos em uma sociedade cujo qualquer padrão e valor moral estão sendo subestimados, abandonados, pisoteados. Essa é a realidade que nós vivemos. E o Salmo 128
É um salmo que fala especificamente sobre a família e a felicidade e a bênção que Deus tem reservada para a família, palco do projeto de redenção de Deus desde o princípio, desde a criação, quando Deus, ao criar um homem e depois ao formar uma mulher e ali fazer com eles um pacto, uma aliança e estabelecer sobre eles algumas ordenanças, Deus já deixa claro que a salvação da humanidade, que o Redentor viria através da aliança pactual feita com uma família, um homem e uma mulher. Não é por acaso, irmãos, que os ataques do diabo são tão constantes, tão intensos, exatamente na família, neste palco da obra redentora do nosso Deus. E aqui nós vamos encontrar um salmo onde a família é mencionada. Nós temos aí a imagem de uma família constituída, de uma prole numerosa, de filhos que estão ao redor da mesa, de uma esposa que é sábia e é como uma videira frutífera. E desta maneira, a gente percebe que este cântico de romagem trata sobre a preciosidade que é nossa família. Esse salmo, como os irmãos certamente já ouviram do pastor de vocês, faz parte dos cânticos de romagem, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, ou cânticos de peregrinação, cânticos dos degraus, como alguns costumam também chamar, e eles fazem parte desse conjunto de cânticos de onde as pessoas cantavam e entoavam ao Senhor enquanto caminhavam até Jerusalém, nas 3 idas até Jerusalém ao longo do ano. E esse salmo especificamente, o Salmo 128, tem pelo menos 2 objetivos. Primeiro, incentivar aqueles que temiam a Deus a continuar a viver em obediência nos caminhos do Senhor. Segundo, a despertar uma gratidão, a gratidão no coração do povo diante das bênçãos que Deus tinha derramado. Tanto este salmo, como também os demais chamados cânticos de romagem, trazem esse constante alerta e objetivo, incentivar o povo a continuar vivendo em obediência. Esse, especificamente, caminha junto com o Salmo 127, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e observe comigo como que o Salmo 128 está atrelado ao Salmo 127. Eu diria que o Salmo 127 é o fundamento, é a base, e o 128 é o edifício levantado com o seu ornamento. 127 e 128 tratam da mesma temática. Um lança o alicerce, a base, e o outro é o edifício já construído. Então veja comigo aí com a sua Bíblia aberta o paralelo que há entre esses 2 salmos. O versículo 1 do Salmo 127 fala sobre a frustração e a inutilidade como resultado do trabalho desenfreado. Por isso que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A inutilidade de trabalhar exaustivamente sem a ação de Deus. O Salmo 128, versículo 1 e versículo 2, diz que é bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí agora diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O 127 fala sobre a inutilidade do trabalho alheio à vontade de Deus. O 128 fala sobre a bênção, a alegria, a realização em um trabalho feito para glorificar a Deus. O 127, agora no verso 2, fala sobre o descanso dado por Deus para aqueles que descansam nele. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O Salmo 128, versículo 1, fala sobre a bênção, e o versículo de número 4 vai dizer: eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. O 127, verso 3 ao verso 5, fala sobre os filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eles são como flechas na mão do guerreiro. O 128, versículo de número 3, na parte B, diz que teus filhos como rebentos da oliveira, a roda
da tua mesa. Perceba, os dois salmos tratam sobre o homem que teme ao Senhor, tratam sobre o trabalho que este homem temente ao Senhor ou não realiza, e trata sobre a sua descendência, os seus filhos. Há uma ligação muito forte entre um salmo e o outro salmo. Mas não apenas isso. O Salmo 128 também possui uma forte ligação com o Salmo 112. Lá no Salmo 112, nós vamos encontrar a mesma menção do homem que é bem-aventurado, da descendência que é poderosa, da prosperidade, da riqueza que há na casa do que teme ao Senhor, de modo que é claro a maneira como a Bíblia Sagrada trata sobre a diferença do homem que teme ao Senhor e sua casa e aquele que não teme ao Senhor. Por isso, diante disso, eu queria meditar com os irmãos nessa manhã sobre o que tem um lar feliz. E eu queria, com isso, lhe pedir permissão para humildemente invadir a sua privacidade. Você não precisa responder audivelmente. Uma vez eu fiz uma pergunta assim na igreja, o irmão respondeu audivelmente, para todo mundo ouvir. Não precisa, mas deixe-me invadir a sua privacidade. Eu sei que você não gosta disso, nós não gostamos de que ninguém venha e invada a nossa privacidade, mas, sinceramente, você tem um casamento feliz? Será que o seu casamento poderia ser descrito por Deus como sendo uma bênção, uma fonte de contentamento, de alegria, de satisfação, de realização no projeto de Deus? Ou certamente você o descreveria com sinceridade diante de Deus como um fracasso, como um peso, como uma labuta diária, como sendo um sofrimento a mais? Sua casa poderia ser sinceramente intitulada com aquelas plaquinhas de madeira Lar Doce Lar, ou seria uma antessala do inferno? Irmãos, uma antessala do inferno é essa a realidade que muitos experimentam. E não é por acaso que muitas pessoas têm preferido viver uma rotina desenfreada e arrumando emprego e mais emprego, funções e mais funções, para pousar em casa apenas tarde da noite para dormir e logo cedo mais uma vez sair. É essa a rotina de muitas pessoas que não vivem uma família que agrada a Deus. Por isso, diante dessa pergunta, o que tem um lar feliz, eu queria observar com os irmãos nesse texto pelo menos 3 coisas que nos é revelada a respeito de um lar feliz, de um lar que teme ao Senhor, de uma família construída sobre o sólido fundamento da palavra de Deus. E a primeira verdade que o texto nos apresenta sobre um lar que teme ao Senhor, sobre um lar que verdadeiramente é feliz, é o temor ao Senhor. Versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor ao Senhor aqui é o pré-requisito para as bênçãos que se seguem nos versículos posteriores. Essa verdade já nos foi revelada não apenas aqui no Salmo, mas no livro de Provérbios, quando fala que a sabedoria, ela só vem quando primeiro há o temor ao Senhor. Lá em Provérbios 1, versículo número 7. E aqui o salmista utiliza esse temor ao Senhor como sendo essa fonte, como sendo esse pré-requisito básico para a verdadeira, para a genuína felicidade no lar. Eu não estou falando da felicidade instagramável. Há muitas pessoas que vivem uma verdadeira ilusão e postam uma verdadeira ilusão de uma mentira que elas criaram. Certamente eu e você já ficamos surpresos ao acompanharmos alguém de nossa família, alguém de nosso grupo social, algum influenciador que porventura nos atraiu por algum nicho de alguma coisa ou outra, e aquele casal que aparentemente vivia tão bem, altas fotos, muitas viagens, tantas declarações, de repente, repentinamente aparecem com uma nota de divórcio. E logo na sequência, uma enxurrada
de notícias e de revelações bombásticas de maus tratos, de traições, de abusos, coisas das mais terríveis possíveis. É essa a realidade de muitas famílias hoje. Pessoas que vivem de aparência, lares que não passam de uma simples fachada. Na frente da casa a frase lar doce lar, de portas adentro, antessala do inferno. É essa a realidade de muitos. E essa é a triste realidade daqueles que não temem ao Senhor. Daqueles que, conforme diz o Salmo 127:1, veja, se o Senhor não edificar a casa, aqueles que não têm uma casa bem edificada pelo Senhor, trabalham inutilmente, trabalham de maneira vã, não são de maneira alguma felizes. Embora busquem a felicidade, embora busquem a alegria, embora busquem a realização, continuam na mesma infelicidade, porque não temem ao Senhor. As famílias podem até conquistar momentos de alegria, podem até fazerem boas viagens, podem rodar o mundo, podem dar bons presentes aos filhos, podem ter uma casa confortável, podem dormirem excelentemente bem, mas se não temerem ao Senhor, se não tiverem uma casa edificada sobre a rocha, viverão em constante angústia, agonia e sofrimento, na busca da verdadeira felicidade alheia à vontade de Deus. Isso é impossível. Isso jamais acontecerá. Então, o texto nos mostra que, para que tenhamos de fato um lar feliz, é preciso primeiro termos o temor ao Senhor. Mas, em segundo lugar, o texto vai nos mostrar também que a verdadeira felicidade no lar virá com uma dedicação prudente. E eu peço que você observe comigo o verso 2 e o verso de número 3. Ambos versos nos falam agora sobre um trabalho. Perceba, o versículo 2 começa: do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Perceba que aqui a referência do Salmo, ele é ao líder da casa, ele é ao homem. Porque fala da esposa, tua esposa. Então se está falando agora no versículo 3, da tua esposa, a quem está se direcionando o Salmo? Ao líder, ao homem. Aquele que Deus instituiu como sacerdote do lar, que em conjunto, que em unidade, que em companhia com a sua esposa, irão gerar filhos, irão administrar a casa para a glória de Deus. Mas perceba que aqui nós temos então a menção ao homem, à mulher e aos filhos, trabalhando, dedicando-se prudentemente para que de fato essa felicidade seja experimentada na casa. Por isso que as bênçãos que são prometidas, agora no versículo de número 4, passam primeiro por essa dedicação. E quando a gente olha para a família do Antigo Testamento, quando a gente olha como vivia o povo no Antigo Oriente, nós vamos perceber que o sinônimo de prosperidade de uma família era os animais, é claro, as suas criações, as suas posses, mas sobretudo isso era visto através da sua prole, da sua numerosa família. Por isso que, quando a gente vê o versículo número 4 do Salmo 127, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. A menção bíblica agora que o texto nos mostra é que era rico, era poderoso, aquele que tinha muitos filhos, enchia a sua aljava, e assim ele tinha a garantia de que seria vencedor quando pleiteasse com os inimigos. Agora, no Salmo 128, nós vamos encontrar esta menção sendo vista através da dedicação que esta família teria. Então, primeiro, a gente tem aí o exercício do trabalho honesto. Do trabalho de tua mão comerás. Irmãos, o exercício do trabalho na Bíblia Sagrada não é uma maldição. Hoje a gente tem essa cultura, né, de que a segunda-feira é um dia terrível. Eita, amanhã
já é segunda-feira. Que maldição, que tristeza, que tédio, que raiva. Essa é a maneira como muitas pessoas se comportam diante do trabalho. Só que o homem foi feito para o trabalho. E a Bíblia vai nos mostrar isso. O pecado é que deturpa essa realidade bíblica. O pecado é que torna o trabalho em algo pesado, enfadonho, cansativo. Aí agora nós não mais temos livre acesso aos alimentos conforme tinha Adão. A terra passa a produzir espinhos e abrolhos. O homem agora vai ter que suar para poder conseguir o pão de cada dia, mas ainda assim entenda, trabalho permanece sendo uma bênção. Se nas muitas maldições que o Senhor dará ao homem, à mulher, à terra e aos animais, após a queda em Gênesis 3, Deus poderia muito bem ter dito, você agora vai sair do Éden e você vai morrer de fome, como maldição, como consequência pelo seu pecado. Mas isso não acontece. Vem a maldição sobre a terra e ela produz espinhos e abrolhos, mas vem a graça de Deus permitir que mesmo em meio à dificuldade o homem continue conseguindo o seu alimento. Então o trabalho não é uma maldição, ele é uma bênção. E ainda mais o é quando nós entendemos que ele vem das mãos de Deus e quando nós podemos fazê-lo honestamente para alimentar a nossa casa. Por isso diz assim, do trabalho de tua mão comerás, feliz serás. Quando nós entendemos essa perspectiva do trabalho para a glória de Deus, para a edificação de nossa família, diz o texto, feliz serás. Não será um peso, será fonte de contentamento. Não será motivo de lamúria, de murmuração, mas será motivo de gratidão ao Senhor pela sua santa provisão. Mas além disso, nós agora vamos encontrar não apenas a função do homem no trabalho, pois o texto direciona-se primeiramente a ele. Agora nós vamos encontrar também o aspecto feminino. Diz o texto aí, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Então nós temos, irmãos, essa dedicação prudente no exercício do trabalho honesto, mas também nas virtudes de uma esposa sábia. Lembra lá? Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, com as suas próprias mãos, derriba, põe abaixo. É essa a realidade de um lar desajustado que não teme ao Senhor. O homem não entende os seus papéis, a mulher não entende as suas funções, e o que nós temos é a verdadeira guerra dos sexos, a briga, a confusão. Todo mundo quer assumir a posição, o lugar um do outro, e a gente vê então e percebe uma sociedade completamente invertida nos seus valores. Se por um lado se reclamava do machismo no passado, por outro lado hoje vê um feminismo invertendo as funções da mulher, invertendo os papéis da mulher, trazendo uma roupagem totalmente antibíblica, trazendo e fazendo confusões nos lares, dando à mulher uma carga excessiva, colocando o homem numa posição de tranquilidade, quando na verdade deveria este ter maior participação no trabalho e no esforço, pois ele é aquele que é chamado para proteger, mas também prover. E agora o que a gente vai perceber é que o salmista deixa muito claro que essa felicidade virá com a função correta do homem, verso 2, da mulher, verso de número 3, mas também dos filhos. Pois a parte B do versículo 3 vai dizer o seguinte: teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Perceba que esse salmo ele vai utilizar algumas imagens, como é comum nós encontramos no Antigo Testamento. Com respeito à mulher, quais são os dois retratos que a gente percebe aí na imagem do texto? Ela é uma videira frutífera e os filhos são rebentos da oliveira. Videira e rebentos da oliveira. A videira, conforme nós bem conhecemos, é de onde vem a vide, o vinho. Vinho esse que mais tarde vai ser utilizado como uma representação do sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus vai estabelecer a ceia em substituição da Páscoa, dizendo, olha, façam isso em memória de mim. Tomem do cálice, símbolo
da aliança, do pacto. Representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Vinho que sempre teve essa preciosidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E agora também, nós temos a visão dos filhos como sendo rebentos da oliveira. Uma representação do renovo, daqueles que viriam como sendo uma promessa, uma herança. E é exatamente assim que a gente encontra no Antigo Testamento, especialmente no profeta Isaías, a menção daquele que é raiz de Davi, a raiz de Jessé, que viria como um rebento, uma promessa a respeito do Messias. E é exatamente através da oliveira que a gente encontra a menção do azeite, do óleo. É da oliveira que a gente encontra, então, a extração dessa preciosidade, que representativamente na Bíblia Sagrada também possui esse valor simbólico. Perceba, videira, oliveira. Assim é que a Bíblia trata a mulher e os filhos, como uma bênção, irmãos. Por isso que o versículo 3 do Salmo 127 vai dizer: herança do Senhor são os filhos. Eu pregava na minha igreja há 15 dias atrás exatamente sobre isso. Herança do Senhor são os filhos. A nossa sociedade tem impregnado em nossa mente, através de um feminismo antibíblico, através de uma cultura diabólica, de que os filhos são peso, de que os filhos são prejuízo, de que os filhos são uma dor de cabeça. Se puder, os evite. Se puder, não os tenha. Faça de tudo para prorrogá-los. Essa é a cultura diabólica da nossa sociedade, da qual eu e você estamos extremamente influenciados. Um mundo que olha para o e diz assim: para que isso? Curta a vida, especialize-se mais, profissionalize-se mais, viaje mais, ganhe mais dinheiro. Para que filhos? Dor de cabeça? Para que menino? Sou mãe de pet, sou pai de pet, isso é suficiente para mim. Não é este o padrão bíblico sagrado. Não é esta a orientação e a ordenança bíblica. Não é este o padrão de um verdadeiro lar estabelecido de acordo com a palavra de Deus. Pode ser de acordo com os padrões do mundo, mas não das sagradas escrituras. Por quê? Nunca jamais a Bíblia tratou os filhos como um peso. Nunca jamais a Bíblia tratou os filhos como sendo um prejuízo. Olha, eu ouvia muito isso quando eu morava no Recife. Rapaz, tu vai ter menino agora? Tu és louco? Tu já fizeste os cálculos de quanto é que gasta uma criança em 10, 20 anos até se formar? É uma coisa absurda. Se nós investirmos esse dinheiro na Bolsa de Valores, se nós lançássemos esse dinheiro no investimento, certamente nós teríamos tanto em tantos anos, e assim. E muitos assim têm feito isso, porque enxergam os filhos como sendo um prejuízo. A Bíblia diz não, os filhos não são uma fonte de prejuízo, não são um saco sem fundo, eles são uma bênção, eles são uma herança, eles são uma dádiva dada por Deus, eles são um galardão, conforme diz Salmo 127, versículo 3. E agora no versículo 4 do Salmo 128, mais uma vez essa verdade é reiterada, reafirmada: os filhos são como rebentos da oliveira. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tire da sua cabeça, influenciada pelo mundo, secularizada por essa cultura diabólica que aí fora está, de que os filhos são um peso, de que ter filhos é pesado demais, é desgastante, acaba o corpo. Mentira do diabo. Entenda que os seus filhos são uma bênção, são uma herança que Deus colocou em suas mãos para você cuidar, para você orientar e direcioná-los. Por isso que diz que eles são como flechas na mão do guerreiro. E aí então, diz o texto, no versículo de número 4 ao versículo 6, como esse homem é abençoado. Eis, preste atenção, versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sempre que eu vejo essa expressão eis, de apresentação, eu imagino alguém entrando em um espaço onde de repente as pessoas estão dispersas, confusas, em conversas paralelas, e estão vivendo ali no emaranhado maluco, e alguém chega e dá um grito: eis,
Olhem esse padrão, vejam esse modelo, prestem atenção nessa estrutura e vejam como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, em uma cultura, em uma sociedade onde padrões e valores são invertidos, esquecidos ou subjugados, uma família que teme ao Senhor, um lar edificado sobre o sólido fundamento da Bíblia Sagrada, é motivo de alegria, de contentamento e de admiração. Por isso que o texto diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em um mundo que não tem padrões, uma família cujo padrão é a palavra faz a diferença. Em um mundo onde os filhos são criados pela babá, pela creche, por estranhos, onde os pais ganham muito dinheiro para presentear os filhos, mas não lhe dão presença nenhuma, a família que teme ao Senhor, mesmo na sua simplicidade, ela é de admirar. Ela é motivo de encanto, ela é motivo de alegria, ela é motivo de deleite. E vejam, irmãos, não são poucas as famílias que estão indo de um abismo abaixo, em profunda tristeza, descontentamento, tentando recuperar o tempo perdido, sendo que já é tarde demais. Quantos pais hoje não chegam em nossos gabinetes pastorais chorando, pranteando, angustiados, porque de repente descobriram que o filho, que a filha, escolheram relacionar-se com alguém do mesmo sexo, escolheram agora entrar no mundo das drogas, escolheram agora viver na prática de um alcoolismo, estão começando a viver em vícios dos mais diversos, e os pais dizem: mas onde foi que eu errei? É bem verdade, irmãos, que se nós instruímos os nossos filhos, os educamos na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, e mais tarde, quando eles se tornam adultos, eles decidem trilhar por outro caminho, nós cumprimos nossa responsabilidade e poderemos lavar nossas mãos para a sua iniquidade. Mas por vezes não é essa a situação e o contexto que nós nos encontramos. Por vezes, os nossos filhos não são educados, não são disciplinados, não são doutrinados por nós. E quando nós queremos e tentamos fazer isso, tarde demais. Porque você dedicou tempo, dedicou dinheiro, dedicou energia para que ele fosse um excelente médico, para que ele fosse um excelente profissional, para que ele fosse o melhor na área, que lhe desse muito recurso financeiro, mas não dedicou um pouco de tempo sequer para que ele fosse um bom cristão, para que ele fosse temente a Deus. Você preocupou com a sua prosperidade financeira, mas não preocupou-se com a sua alma, não preocupou-se com a herança eterna. E eis a razão pela qual muitos hoje encolhem frutos amargos de uma desestrutura familiar. O que tem um lar feliz? O verso 1 nos mostra que tem temor ao Senhor. O verso 2 nos mostra que tem uma dedicação prudente juntamente com o 3. E do verso 4 ao verso 6, nos mostram que há a bênção do Senhor sobre este lar. Por isso, que lá em Provérbios 17, versículo 1, o texto vai dizer o seguinte: melhor é o bocado seco com tranquilidade do que a casa farta de carnes e cheia de contendas. É melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa fartas de carne e cheia de contendas. Esse versículo para mim ficou muito claro e evidente quando um dia, numa sexta-feira à noite, passeando ali na orla de Boa Viagem, para quem conhece Recife, com minha esposa, nós passávamos em frente a um dos prédios mais caros que tem ali no metro mais quadrado do Pernambuco, na orla de Boa Viagem. E a gente se deparou com um casal que saía de um desses prédios em um carro de luxo, novo, que estava com plástico, tinha nem vidro fumê ainda. E esse casal, aparentemente bem vestido, em um carro de luxo, saindo de um prédio muito nobre, brigava assim violentamente dentro do carro. Nós não conseguimos ouvir o diálogo da conversa, pois os vidros estavam fechados, mas era possível ver a raiva, o ódio, o rancor e a agressividade com que um gritava e agredia verbalmente o outro dentro daquele carro.
E a gente parou assim, abismado. E eu lembro-me que a gente estava passando por um momento financeiro muito difícil na nossa vida, muito difícil, mas estávamos em paz, dando uma caminhada na beira da praia, sem dinheiro no banco, sem carro novo, o carro estava fumaçando, sem muita comida no armário, sem recurso financeiro para fazer uma viagem, para comprar roupa de luxo, nada disso. Mas caminhávamos em paz e alegre à beira-mar, porque estávamos contentes e satisfeitos com a presença do nosso Deus em nossa vida. E eu olhava assim, de repente, para aquele casal com tanto dinheiro, aparentemente, com tantas posses, aparentemente, mas visivelmente infelizes. Essa é a realidade de muitas famílias. São extremamente pobres, possuem muito dinheiro, mas permanecem extremamente pobres de alegria, de felicidade, de verdadeira felicidade que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Por isso agora o texto termina nos mostrando como é abençoado o homem que teme ao Senhor. E o verso 5 e o verso 6 então vai dizer o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, uma referência ao alto, a habitação de Deus, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Aqui nós vamos perceber que esta felicidade, que esta alegria se dará não apenas no casamento e na chegada dos filhos, mas na continuação dessa descendência. Por isso que o texto diz: veja os filhos dos teus filhos, os netos. É esta a menção que a gente encontra agora na Bíblia Sagrada. É de que aquele homem seria feliz ao ver a sua descendência servindo ao Senhor. Provérbios 17, versículo 6. Lá no versículo 1 nós temos que é melhor o lar, um pedaço de pão seco, do que uma casa cheia de farra, de carnes e contendas. Aí o versículo 6 do mesmo provérbio diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Sabe o que é isso, queridos irmãos? É aquilo que o versículo 3 do Salmo 127 fala: herança do Senhor. E aqui eu pergunto a você: qual herança você tem deixado para seus filhos? Qual herança você tem deixado para seus filhos? Eu sei que todos nós, quando temos filhos, nós pensamos no futuro deles. Nós queremos que eles tenham uma vida melhor do que nós tivemos e recebemos dos nossos pais. E a gente faz o máximo possível para deixar para eles alguma coisa que traga um pouco de estabilidade e segurança, porque nós queremos vê-los bem. Mas eu torno a fazer a pergunta a você: qual herança você tem deixado para os seus filhos? Porque não se trata de uma herança financeira. Não é disso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não se trata de uma herança no banco. Não é disso que a Bíblia Sagrada nos fala. É uma herança familiar. Eu costumo dar curso aos noivos sempre que eu vou casar, e estou fazendo isso agora em minha igreja. Vou casar noivos. Na próxima quarta-feira estarei fazendo o casamento deles, e eu sempre, antes de casar qualquer pessoa, especialmente se for jovem, eu levo para o gabinete e durante um período ofereço um curso e uma conversa com eles para instruí-los a respeito do casamento, preparando-os para o casamento. E nestas conversas e aconselhamentos e estudos que nós temos, eu costumo passar alguns questionários sobre a herança familiar de cada um, para que eles se conheçam melhor e para que eles desde já identifiquem quais problemas possivelmente eles terão no futuro e que desde já precisarão lidar. Aí, dentre as perguntas que os questionários vão, uma delas é assim: como foi o seu convívio com os pais? Você presenciou alguma briga deles? Como é que seu pai tratava sua mãe? Como é que sua mãe tratava seu pai? Quem é que liderava a casa? Era seu pai? Era sua mãe?
ou era uma terceira pessoa de fora que vinha e botava ordem em tudo, porque nenhum nem outro liderava em casa? E essas perguntazinhas simples revelam muitas coisas do casal que nem sempre eles se apercebem. E é impressionante como o resultado sempre é o mesmo. Filhos que são criados na admoestação do Senhor em lares cuja responsabilidade e função de cada um, de homem e de mulher, são bem estabelecidos e cumpridos corretamente, como que os filhos são emocionalmente saudáveis? Como que eles são mais alinhados na vida? Em contrapartida, aqueles que são criados em lares desestabilizados, onde briga por cima de briga, eu costumo dizer, a panela roa para lá e para cá, com o casal constantemente brigando, é um desajuste familiar, a mulher que assume as coisas da casa porque o marido é frouxo. A gente percebe uma instabilidade, ou melhor dizendo, uma debilidade emocional gigantesca. É ansiedade, é depressão, é pânico, é medo, é insegurança. São pessoas que vão se casar, quando optam por casar, armadas. Já vão casando pensando na separação. Já vão se casar pensando no problema que vai ter e de como eles farão para se separar. Porque tiveram uma péssima herança, um péssimo legado deixado pelos pais. E eu pergunto a você mais uma vez, qual é a herança que você tem deixado para os seus filhos? Mais do que o dinheiro, mais do que uma conta poupança bem recheada, mais do que casas, carros, propriedades, fazendas ou qualquer outra coisa que você acha que é uma boa herança para o seu filho, qual é o testemunho, qual é o legado familiar que você tem deixado para os seus filhos? O texto diz: eis como será o homem, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E versículo 6 diz: para que veja os filhos de teus filhos. E a pergunta que eu faço agora, baseada em Provérbios 17:6, é: será que os seus filhos verão você como uma glória? Porque diz o texto lá que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos. Mas a glória dos filhos são os pais. Sabe o que é a lição de Provérbios 17:6? Que os filhos, quando são bem educados, bem doutrinados, bem instruídos, não apenas de palavra, mas de exemplo, eles se gloriam nos pais. Eles se alegram nesta herança deixada pelos pais. E é exatamente assim que o Salmo nos ensina: que um verdadeiro lar que teme ao Senhor, que uma família que de fato vive a felicidade de Deus, estará em constante temor ao Senhor, estará dedicando-se num trabalho prudente, o homem, a mulher, os filhos, e estará desfrutando da bênção de Deus dentro de sua casa. Mas a pergunta que fica, talvez, para que nós possamos concluir é: por que nem sempre isso dá certo? Irmãos, o plano de Deus para a família, ele é perfeito. Eu digo muito isso nas reuniões de casais lá da igreja. Deus planeja a família, Deus constrói a primeira família, faz o primeiro casamento, lança o fundamento, dá o padrão, dá o projeto perfeito. Mas o problema é que nós somos péssimos construtores. O projeto de Deus para a família, ele não é bom, ele não simplesmente é interessante, ele é perfeito, ele é ideal, ele é sublime, ele é sábio. O problema não está no modelo, no padrão que a Bíblia Sagrada estabeleceu. O problema está em nós, que somos como um pedreiro ruim que não sabe fazer a leitura de um projeto, que não sabe fazer a leitura correta das vigas, que não sabe fazer a medição correta do material que será utilizado para levantar um prédio. O problema não está no projeto nem no arquiteto que estabeleceu corretamente. O problema não está em Deus, em estabelecer um padrão familiar cujo homem é o líder, cuja mulher o auxilia e cujos filhos são herança. O problema não é esse. Isso não é opressor, isso não é machista, isso não é arcaico, não. Isso é o projeto perfeito. O problema somos nós, que não seguimos corretamente esse projeto e invertemos as coisas.
É o homem que não cumpre corretamente o seu papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja. É a mulher que não submete ao seu marido como a igreja deve submeter-se ao seu Senhor. É os filhos que não honram o pai, nem são vistos pelos pais como herança. E aí começa uma bagunça dentro dos lares. E a gente acha que os problemas são os filhos, que o problema é o casamento. Não é, o problema somos nós, que não atentamos para o projeto estabelecido por Deus para a nossa casa. Se nós, irmãos, quisermos desfrutar da bênção de Deus em nossa casa, da alegria de termos um lar cristão edificado sobre a rocha, hoje ainda é preciso que a gente resgate o livro da lei em nossa casa e estabeleça o livro da lei em nossa casa como sendo o padrão, a ordem, o modelo, o diretório, não apenas de um culto público, mas de uma vida e de um culto diário que nós prestamos a Deus dentro de nosso lar. Eu sei que você, assim como eu, deseja ter um lar feliz, mas para isso, primeiro, é preciso temermos ao Senhor e seguirmos a orientação de sua palavra. Aí sim, nós poderemos expressar como o salmista: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que alegria, que glória, que exemplo nós veremos nesse padrão quando vivido aqui nesse mundo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Porque eu sei que essa não é a realidade de muitos. Porque eu sei que muitos aqui, antes de entregarem a sua vida a Cristo, de serem resgatados por Cristo desse mundo, sofreram. Viveram um casamento desajustado, viveram uma família desajustada, e talvez hoje diga assim: pastor, é tarde demais para mim. Porque eu só vim aprender isso depois. Porque eu só vim atentar para isso tarde demais. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para você. Que a Bíblia Sagrada nos mostra a esperança para isso. Que o Senhor pode realinhar os trilhos de nossa família, realinhar os trilhos de nossa casa, colocar em ordem a nossa casa, se nós hoje buscarmos a sua presença e rogarmos a Ele que seja o centro de nossa casa, de nosso lar. Se você quer isso, fique de pé. Vamos juntos orar pela nossa família, orar pela nossa casa, orar pelo nosso casamento. Talvez você tenha pai, mãe, filho, irmão, vizinho que não teme ao Senhor. Talvez você mesmo hoje esteja vivendo uma crise familiar. Hoje é o dia oportuno, irmãos, que Deus nos convoca a orarmos por nossa família, orarmos pelos nossos, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus mude a nossa mente, para que Deus abra o nosso coração, para que talvez Deus abra a madre de algumas irmãs que estão aí colocando empecilhos e dificuldades por conta disso, daquilo outro. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua santa e poderosa lei, que nos instrui, que nos direciona, que nos apresenta o caminho em que devemos andar, mas que também nos exorta, para que, deixando o pecado, abandonando as práticas que são contrárias à tua palavra, possamos viver uma vida correta, temente a ti, para o louvor de tua santa glória. Ó Deus amado, abençoa cada família aqui da igreja de Palmeira dos Índios, abençoa cada um destes irmãos, abençoa cada casal. Ó Deus amado, talvez aqui nesta manhã haja irmãos que estão chorando por dentro, angustiados por causa dos seus filhos, filhos rebeldes, filhos que se desviaram, filhos que não querem ter compromisso com a palavra. Deus amado, tem misericórdia, Senhor. Resgata, traz de volta. Ó Deus, traz estes filhos rebeldes de volta para a tua casa, de volta para o rebanho. Deus amado, eu também peço por aquelas mães que estão chorando e já estão quase que desfalecendo de tanto chorar e orar, mas eu peço que nessa manhã o Senhor derrame sobre elas graça, para que elas possam perseverar em oração e assim continuarem lutando pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Também te peço, ó Deus, pelos jovens que estão aqui nessa manhã. Ó Deus amado, não permite que eles sejam influenciados por esse mundo, mas que eles possam desde cedo estabelecerem um padrão bíblico para a sua vida e assim desejarem construir um lar de acordo com a tua santa palavra. Te peço pelos homens, ó Deus, dessa igreja, faze-os entender a sua função de liderança, o seu papel, a sua obrigação, a sua grande responsabilidade, para que sejam assim consagrados a Ti, submissos a Ti e desejosos
de se sacrificar em prol daqueles que o Senhor haverá de confiá-los. Nós oramos, ó Pai, e clamamos pelas nossas famílias. Em nome de Cristo nós fazemos isso. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Deus os abençoe. Poder sentar. Irmãos, eu sei que nós acabamos de sentar,